Vamos investigar, de acordo com a natureza de Zeus, que criatura está mais próximo a ela? Se é o ser humano, os animais, né? As plantas, protozoário, fungo, bactéria, vírus. Vamos analisar a natureza dessa criatura. Separei aqui duas coisas. Premissa: Deus é autossuficiente, ou seja, não precisa de nada. É um ser que não precisa de nada. Segunda, Deus é onipotente. Pode tudo. Absolutamente tudo. Totipotente. Deus não precisa de nada e é onipotente. Ou ele só não precisa de nada, ou ele só é onipotente. Porque um ser supremo, ele pode não precisar de nada e não ser onipotente. Nada obriga que ele seja onipotente. Ao mesmo tempo, um outro modelo pode afirmar que para ser Deus ele precisa ser onipotente, mas ele pode precisar de alguma coisa. Vamos analisar. Meu contra-argumento meu argumento é contra o fato de Deus ser onipotente e ser, ao mesmo tempo, autossuficiente. Se ele é onipotente, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de poder. E se ele precisa de poder para ser onipotente, então ele precisa de alguma coisa. Então você não pode dizer que ele não precisa de nada. Tá certo? Ele pode não precisar de nada. Só que ele não precisa de nada para não precisar de nada. Imagina um mendigo. O mendigo não precisa de nada. Precisa sim, ele precisa de comida, ar e alimento. Mas coloquemos uma situação ideal em que o mendigo não precisaria nem disso. Uma pessoa que não precisa, um ser que não precisa de nada. O ser que não precisa de nada, e Deus não deve precisar de ar, nem de água, nem de comida, né? Então, ele não precisa de nada para não precisar de nada. Se ele não precisa de nada para não precisar de nada, então você pode afirmar que Deus é Deus porque ele exatamente não precisa de nada. Mas você não pode dizer que ele é Deus porque ele é onipotente ou porque ele é totipotente. Porque para ser totipotente, ele precisa de poder. Logo, ele já está precisando de alguma coisa. E se ele já está precisando de alguma coisa, é impossível que ele seja onipotente e autossuficiente ao mesmo tempo. Logo, ele só pode ser autossuficiente. O que eu estou dizendo é uma criatura que não precisa de nada. Quando se diz que não precisa de nada, fica mais claro do que dizer que é autossuficiente. De todas essas criaturas aqui, vírus, bactéria, protozoário, fungo, planta, animal e o ser humano, né, que se coloca a parte dos animais, né? Qual é a espécie que mais precisa de coisas? Está na cara e é óbvio que é a espécie humana. A espécie humana precisa de coisas, inclusive, abstratas, imateriais, como ideias e conceitos, como linguagem. Só isso já põe ele num grau de extrema necessidade. Extrema necessidade. Então Deus, o homem, já corta, não tem nenhuma semelhança com esse ser. Absolutamente nenhuma. Porque é o ser no universo que mais precisa de tudo, enquanto Deus não precisa de nada. Tá claro?
Os animais precisam menos que o homem, mas ainda assim precisam. As plantas precisam menos que os animais, mas ainda assim precisam. Fungo, protozoário, bactéria, vírus. Um vírus, ele precisa menos que uma bactéria. É um organismo menos complexo que uma bactéria. Inclusive, ele pode viver no meio ambiente cristalizado durante anos e anos e anos e anos, se mantido nas condições favoráveis para aquela espécie, né? Aquela espécie tal de espécie de vírus. O vírus é o que menos precisa de coisas. O vírus não precisa de quase nada. Praticamente nada. É uma máquina de reproduzir e só, mais nada. Não tem... A bactéria é muito mais complexa que um vírus. O protozoário nem se fala fungo, planta e por aí vai. Logo, quem é feito à imagem e semelhança de Deus são os vírus. São os vírus. Se você quiser estender quem é feito à imagem e semelhança de Deus mais do que os vírus, saindo do reino da biologia, é a matéria bruta. Matéria bruta. Matéria bruta. Uma pedra inerte. Uma pedra não precisa de nada. O átomo, ele não precisa de absolutamente nada. Esse sim é absolutamente autossuficiente. Enquanto no reino da biologia, e aí já vou fazer até aquele parênteses do vírus, tá? Que tem gente que é arbitrário. Né? A biologia é uma coisa arbitrária, né? Tem uma faixa ali que é nebulosa. Ah, porque o vírus não é do reino da biologia e tal. Não interessa. Também tem um prion também e tal, que é uma criatura esquisita. Né? Mas ainda assim precisa. Ainda assim precisa. A pedra bruta, átomo de ferro, precisa de quê? O átomo de ferro não precisa de nada. Se tiver quente, ele vai derreter. Se tiver frio, ele vai solidificar. Está na dele, estrutura estável. Precisa de nada para existir. Absolutamente nada. Então, de todos os entes existentes do reino da biologia, a gente tira que o vírus foi feito à semelhança de Deus. E mais do que o vírus, foram os átomos. Foram os átomos. E dentre os átomos, o mais simples, nenhum deles precisa de nada. Dos estáveis. Os que são naturalmente estáveis não precisam de nada. Mas se você quiser estender mais ainda um pouco, você vai dizer que o átomo perfeito é o átomo de hidrogênio. Só tem um próton e um elétron. Esse sim foi feito à semelhança de Deus. O átomo de hidrogênio está mais próximo de Deus do que o ser humano. Tentei ser lógico. Ainda adicionando, só uma última adição. Se existe algum ente que é a antítese de Deus, antítese, só pode ser o homem. Só pode ser o homem. O homem é mais antítese de Deus do que um rato. O rato está mais próximo de Deus do que o ser humano. Um verme está mais próximo de Deus que o ser humano. Uma larva está mais próximo de Deus que o ser humano. Dentro
da absoluta observância de que se alguém não precisa de nada, não precisa de nada para não precisar de nada. Já para precisar de alguma coisa, precisa de poder. Para ter poder, você precisa ter poder. Se eu tenho o poder de levantar um peso de 50 quilos, eu tenho que ter força. Eu tenho que ter a força, ela é prévia à minha capacidade, à minha potência. Tá certo? Disso concluímos que Deus não pode ser onipotente. Porque se ele for onipotente, então ele precisa de alguma coisa, que são os poderes. E aí ele já passa a não ser um ser autossuficiente. Estendendo mais, paramos no átomo de hidrogênio, mas o átomo de hidrogênio, para ser o átomo de hidrogênio, ele ainda tem uma estrutura. Um próton e um elétron. Ele ainda tem uma estrutura. Além do átomo de hidrogênio, o que não tem estrutura? Próton não é, porque não é partícula elementar. Seriam as partículas elementares. As partículas elementares, elas apenas existem. Elas não têm não tem nenhum par que construa uma estrutura com elas ou algo do tipo. O nome já diz elementar. Então, um elétron, um fóton, um quark e outras estão mais próximos de Deus. E bem próximos mesmo, porque se Deus é o ser que não precisa de nada, essas partículas elementares não precisam de absolutamente nada. Elas não precisam de nada. Alguma delas pode ser destruída? Eventualmente pode, mas isso não significa que ela precise de alguma coisa. Tentei fazer um raciocínio lógico dizendo que o que chama atenção aqui, a conclusão é que o homem é a antítese de Deus, e dentro da mitologia, a antítese de Deus é o demônio, né? Eu acho que não é à toa que o mundo é do jeito que é.